Ei, gente, hoje são 8 de março de 8 de março nada, gente. Hoje são 8 de abril de 2021. Eu sou Cássia Rodrigues, psicóloga, psicanalista, economista, teóloga. E hoje eu quero conversar com vocês durante uns 20 minutos, porque hoje tem o grupo de terapia que acontece uma vez por mês, nas quintas-feiras, e a minha equipe está aqui, ó, esperando o grupo. Hoje é um grupo que acontece uma vez por mês de terapia de grupo, às quintas-feiras, e hoje eu quero conversar com vocês sobre doenças versus saúde e aumento do nível do medo, do cortisol que é produzido no nosso corpo em função dessa pandemia que nós estamos vivendo há 1 ano e 1 mês, já 11 vai fazer 1 ano e 1 mês. E eu quero aproveitar o exemplo do que Paulo Gustavo está vivendo, um artista que eu adoro, vi vai que cola todas as temporadas quando ele falava mal do Meyer, eu lá do Rio, né? Sou do Rio, e Meia é perto lá da minha família, até perto de Cascadura, Madureira. Aí tem o Meia que é na Zona Norte, e ele gozando muito. Mas eu já tinha visto uma entrevista que ele tinha feito, na época que ele estava bem, com a Ingrid Guimarães, onde ele falava do medo que ele tinha de desenvolver essa doença, porque ele é uma pessoa do grupo de risco, ele é asmático. E ele tá lá com pulmão artificial, hoje teve que fazer transfusão de sangue, e o meu coração dilacera, tanto que eu fiz um vídeo anterior falando pra gente orar por ele. Meu coração dilacera em saber que Paulo Gustavo tá lá passando por isso. Eu não conheço ele, mas quem não conhece o Paulo Gustavo da trilogia Minha Mãe é uma Peça? Quantas vezes eu cheguei em casa do Minha Mãe é uma Peça e meu filho falava: mãe, você é igual a Dona Hermínia. Qual é a mãe que não é igual a Dona Hermínia, né? Então, eu quero falar para vocês, e eu percebi sempre, o Paulo Gustavo sempre com muito medo de desenvolver essa enfermidade em tudo que ele falava. Só que essa enfermidade que está batendo, a enfermidade batendo para entrar nos nossos corpos, usem máscara, se protejam com a higiene, lavem sempre as mãos para não levar a boca, os olhos e o nariz por onde entra. Faça o distanciamento social. Façam as questões físicas que você tem que fazer. Mas eu quero hoje conversar com vocês sobre a proteção psíquica. Nós temos 3 tipos de emoções: ansiedade, tristeza e raiva. E eu vi o Paulo Gustavo com muito medo, muito medo. Hoje eu não vou falar de transtorno de ansiedade, hoje eu não vou falar de transtorno de pânico, hoje eu não vou falar de transtorno de estresse pós-traumático, hoje eu não vou falar de ansiedade noturna, hoje eu não vou falar de transtorno obsessivo compulsivo, hoje eu não vou falar aqueles mais de 15 transtornos que tem aqui, o DSM-5 da Bíblia da Psiquiatria, de quando você tem medo. O transtorno de pânico, pânico é medo, é o medo de ter medo, isso quer significar de pânico. Mas a gente tem que entender uma coisa, hoje já tem um infarto que, inclusive a minha mãe em 2015, teve esse infarto, que chama infarto do coração partido, que é um infarto provocado pelo hormônio cortisol, quando ele atinge o nível alto do estresse, atinge o estresse positivo, todos nós temos que ter, que a ausência de estresse é morte. Mas quando você atinge o estresse muito alto, você cai no esgotamento, depois na exaustão, e você começa a produzir demais cortisol no seu corpo, e é um hormônio do estresse, e se você produzir demais, é aquele hormônio que você tem que produzir na hora que você tem que fugir ou você tem que atacar. Por exemplo, se você vai sofrer um acidente, você tem que se prevenir, você produz o cortisol e a adrenalina para você poder se proteger de um acidente que vai acontecer. Mas depois ele tem que voltar aos níveis normais no seu corpo. Se você fica o tempo todo produzindo cortisol, a sua imunidade vai baixar. A imunidade é aqui no hipotálamo, no sistema límbico. Eu fiz a postagem do Paulo Gustavo, que eu postei no feed do Instagram, eu tô falando agora no Instagram, mas daqui a pouco esse vídeo vai estar postado no
canal de YouTube, então por isso que eu tô falando com vocês aqui, porque eu vou postar no canal de YouTube também. Então, quando a gente não consegue equilibrar esse nível de cortisol no nosso sangue, porque ele é produzido e ele fica sendo produzido no sangue, por isso que dá o infarto do coração partido, produzido pelo cortisol e não produzido pelo colesterol, porque vários colesterol produz o infarto, mas hoje já tem esse estudo que prova que era 1 em 1 milhão, agora já está bem menos. Em 2015 a minha mãe teve um infarto do coração partido produzido por nível altíssimo de estresse, que ela não estava dando conta, e tanto que quem estava na emergência, quando ela chegou na emergência do hospital, era um médico cardiologista que estava fazendo um doutorado em infarto do coração partido. Então, nesse momento, Deus cuidou da minha mãe, porque eu acredito em Deus, mas Deus é uma doxa, Deus é uma opinião. E hoje eu quero conversar com vocês sobre, nós temos que diminuir o nível de medo na nossa emoção. Por isso que de tempos em tempos eu faço postagem de médicos. Hoje eu gostaria de convidar vocês a ir lá assistir a última entrevista que a Leda Nagli fez no canal de YouTube dela com um médico, onde ele dá um show explicando como que a gente tem que cuidar da nossa saúde física. Um show de aplaudir de pé. Quando eu acabei de ouvir a entrevista que Leda Nagli fez, falando do Tilenol, que o Tilenol ele dá muito mais falência múltipla do que os remédios que estão falando aí do kit salvação que dão. E o médico falando, ele vê muito mais uma briga de egos, de médicos que são politizados, de falando coisas que não deveriam falar, e aí fez a população do Brasil ficar extremamente fragilizada, fez a população do Brasil ficar com medo. Domingo sai no jornal, nesse jornal que é no domingo, nesse programa que é domingo à noite numa emissora, falando desse remédio de piolho, que eu não quero falar o nome, senão o Instagram pode derrubar o vídeo, e eu quero que as pessoas assistam esse vídeo meu, por isso que eu evito de falar o nome, dessa doença que nós estamos vivendo em função da pandemia, eu evito sempre, porque o meu objetivo é que mais pessoas sejam alcançadas e mais pessoas sejam curadas. Então, ontem eu postei um vídeo de 15 minutos, está postado no feed do meu Instagram, de 15 minutos, onde o médico dá uma aula do que você tem que fazer com você. Nós não temos que ir para o hospital, a gente tem que evitar o máximo de ir para o hospital. E hoje a palavra tratamento precoce virou como se fosse algo de vamos para a guerra, vamos lutar. Mas todas as doenças a gente faz tratamento precoce, todas as doenças a gente tem que evitar que elas cheguem no estágio 4 tumoral, ou no estágio 4 do infarto propriamente dito, ou do AVC. Então a gente tem que proteger nosso corpo. Tomem por dia própolis natural, tome por dia 15 minutos de sol que produz vitamina D. Você tem que fazer a proteção no seu corpo interdisciplinar, mas você tem que proteger sua emoção. As pessoas não protegem a emoção. Quem produz a doença somos nós, a doença psicossomática são produzidas por nós. Vou usar o que Hipócrates falou lá em 370 anos antes de Cristo. Hipócrates é o pai do juramento de Hipócrates, o pai da medicina moderna. Ele falou, nós não temos que colocar a nossa saúde na mão do médico, nós temos que botar a nossa saúde na nossa mão, e nós não precisamos adoecer, nós não precisamos, por mais que seja uma doença que é virótica, várias outras doenças são viróticas. O único problema dessa doença virótica que nós estamos vivendo, o único problema gravíssimo, que ela é exponencial, de 3 passa para 9, de 9 vai passando, é exponencial, ela não é 1, passa para 1, porque a conjuntivite é virótica, a gripe é virótica, sabe, produzida por um vírus que está no ar, e não são todas as pessoas que vão adoecer. E eu comecei a fazer um estudo meio empírico, que não é da minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado são as doenças autoimunes. Talvez eu sempre estudei sobre as doenças psicossomáticas. A medicina já se rendeu falando que a psicologia e a psicanálise que tem que ajudar as pessoas que têm doenças autoimunes, que as doenças autoimunes só tem controle, mas o controle é feito pela psicologia, o controle é feito pela psicanálise. Então a gente tem que começa a observar as pessoas
pessoas que adoeceram, as pessoas que foram e não voltaram. Começa a observar o perfil das pessoas, começa a observar se essas pessoas elas tinham esperança, se elas tinham esperança que iam passar, ou elas eram aquela com perfil mais com uma desistência da imunidade, umas emoções negativas. E o medo é uma emoção negativa. O medo é uma emoção protetiva. Ela, no primeiro momento, ela surge para você ou lutar ou você fugir. Aí você produz o cortisol. Mas se esse cortisol ficar sendo gerado o dia todo no seu corpo, o que vai acontecer com você? Você não vai conseguir ter saúde no seu físico, porque o nosso físico é movido pelo hipotálamo, é movido pelo sistema límbico. O nosso físico, nós antes de adoecermos na parte física, nós adoecemos no emocional. Nós temos que aprender a desenvolver saúde, nós temos que aprender a nós produzirmos saúde. Nós não precisamos ficar refém da medicina. Hoje a medicina já chegou a um estágio tal que o ser humano pode tranquilamente morrer com 90 anos sem ter tido grandes enfermidades. Mas por que a gente desenvolve essas enfermidades? Volta no feed dos vídeos que eu já postei no YouTube e vai assistir os vídeos que eu postei de psicossomática. Psicossomática, todas as vezes que você adoece porque ela adoeceu primeiro, seu emocional adoeceu. A doença não acomete você primeiro no corpo, não. Antes dela acometer você no corpo, ela acomete você no seu emocional, na forma como você leva a sua vida. Acredita nisso. Isso já é falado 370 anos antes de Cristo. Depois veio Galeno, depois vieram vários filósofos, depois veio Freud falando, vem outros milhões de estudiosos falando. Por que a gente resiste? Porque quando fala a doença depende de você, a saúde depende de você, mas a doença também depende de você. Aí você fica desesperado porque você não quer fazer nada. Para de lutar, para de lutar. Para de lutar, simplesmente muda seu comportamento, para de ter mágoas, para de ter ressentimento, sentir de novo coisas, para de assistir programas que vão tirar a sua esperança, que vão tirar a sua fé que as coisas vão passar, porque isso vai passar. Isso vai passar. Eu, segunda e terça, eu vou ministrar aula para a turma de psicanálise que começou em novembro, onde eu vou ministrar o segundo módulo de psicossomática. No meu curso de psicanálise, o curso de psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues, ele tem 2 módulos de psicossomáticas. O adoecimento que vem do adoecimento primeiro emocional. E a gente só tem 3 tipos de emoções negativas: a ansiedade, a raiva e a tristeza. Nós não temos mais, só um minutinho, gente, nós não temos mais do que isso, nós só temos 3 e nós temos que aprender a administrar as nossas emoções. A gente tem que deixar, quando a doença ainda está no estágio só da alergia, quando a doença está no estágio só do incômodo, da garganta arranhando, a gente tem que ver por que essa minha garganta está arranhando, por que essa minha cabeça está doendo, por que eu tenho que ter enxaqueca, que os neurologistas procuram sintoma físico da enxaqueca e nunca acha, porque a gente tem que fazer algumas perguntas. O que essa doença quer me tirar, ou o que essa doença quer me dar? Então a gente tem que fazer várias perguntas para poder a gente administrar as nossas questões, porque senão a gente fica muito refém achando que é algo intrusivo que entra na gente. O que é intrusivo é pensamento. Pensamento, ele é intrusivo. Tanto que quem tem transtorno do estresse pós-traumático, ele tem pensamento intrusivo. Quem entra você nem pensou, ou quem tem síndrome do pânico, que é o medo de ter medo. Mas nós temos que aprender a nos proteger. E agora a gente está vivendo uma era que você prefere acreditar em um jornalista ou no médico. Vamos fazer um pensamento científico de inteligência? O jornalismo era o 4º poder até uns 10 anos atrás. Hoje eles não são mais o 4º poder. Em função das mídias sociais, o jornalismo perdeu esse poder que ele tinha. Ele era o 4º poder. Ele era o executivo, legislativo, judiciário e o jornalismo. Ele era o 4º poder. Só que hoje eles não são mais. Mas eles continuam mandando mensagens destruidoras pra gente. O que vende mais? O que vende mais são notícias boas ou o que vende mais são notícias negativas?
Muitas pessoas me pedindo para fazer vídeo do menino Henry e do padrasto Jairinho e da mãe lá, né? E hoje eles foram presos cedo. Talvez eu não vá fazer, ou talvez vá fazer. Sempre eu me choco muito quando a coisa é criança. E talvez eu não tenha estrutura de fazer vídeo sobre essa criança, porque eu teria que estudar. Para fazer um vídeo, você tem que estudar. Então, eu vejo, assim, e eu, no momento, eu não vou fazer vídeo da criança. No momento. Talvez eu faça lá na frente, mas por enquanto, talvez eu faça lá na frente, mas por enquanto não. Porque é óbvio que esse padrasto que estava vivendo com a mãe há 3 meses, que hoje já viralizou a mensagem de WhatsApp da mãe com a funcionária dela. Então, já é comprovado que no mínimo eles são abusivos, né? Tanto o padrasto quanto a mãe, sabe? Mas eu vejo também uma omissão do pai. Então, eu não tenho muito estômago para fazer vídeo ainda por essa família, não. Eu não tenho ainda muito estômago. Uma criança linda, ainda mais eu que sou mãe. Meu filho já teve 4 anos, hoje ele tem 30. Então, nós temos que entender, vamos voltar ao assunto em epígrafe que eu estou falando. Quando nós adoecemos, nós temos que entender que a gente tem que voltar para a gente falar o que essa doença quer me dar. Porque quem adoece na gente não é o adulto. Quem adoece na gente, eles estão aqui me esperando. O grupo de terapia das quintas-feiras. Eles estão aqui, eu dou uma tarefa às 19h30, às 19h40 eu entro para continuar conversando. Então, vamos tentar entender. Quando a gente tem o pensamento da ciência, demora-se anos para se estabelecer ciência, demora-se anos, e a briga começou porque eles não querem retroceder. Você prefere acreditar nos médicos ou no quarto poder falido? Porque hoje o jornalismo é o quarto poder falido, porque eles perderam muito. Nesse mundo de mídias sociais, que cada um tem a sua televisão, hoje a gente vê Leda Nagli com 1 milhão de seguidores, Antônia Fontinelli com 1 milhão, a Bárbara do Teatro Coliseu com 1 milhão. Então, o jornalista, ele quer passar para você coisas como se ele detesse. E o médico é aquele que vai ajudar o paciente quando chega assim, que a doença passa por 4 estágios, o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3 e o estágio 4, que é a doença propriamente dita. Porque a doença, então, enquanto está aqui, é resolvido no estágio 1, é resolvido demais na terapia, porque aí você vai aprender a administrar sua emoção negativa, seja ela a ansiedade dentro da ansiedade também o medo, quando o medo é patológico, a raiva, porque quantas pessoas têm infarto por causa da raiva, a obesidade, muitas vezes a obesidade, você é uma pessoa obesa porque você tem muita raiva e você come para descontar a raiva na comida, porque aí fica neurose compulsiva. Então, assim, o ideal seria que todas as pessoas fizessem terapia. Eu tive grupo segunda, tive grupo terça, tive grupo quarta, tem um grupo hoje que é quinta, tem um grupo amanhã, segunda tem aula da turma de psicanálise, segunda e terça tem da turma que começou em novembro. Vem participar do grupo de terapia que começa no dia 10 de novembro. Que 10 de novembro? 10 de junho. Vai lá no site institutocassiarodrigues.com e lê lá. No site tem todas as informações do curso de psicanálise que começa em junho. O curso de psicanálise, a mensalidade é R$500. Quando você tiver 6 meses que estiver estudando, você já tem que entrar no grupo de terapia, onde você vai pagar mais 450. Mas está tudo explicado lá no site. No site está a grade das aulas, no site está a grade dos professores, dos principais professores, que tem vários outros professores. Lá no site está minhas graduações, as minhas formações. Eu sou economista, me formei na década de 80, sou psicóloga, sou psicanalista, sou teóloga, terapeuta do sistema familiar, doutorando em psicologia clínica com abordagem em psicanálise, me doutorando, meu projeto de doutorado já foi aprovado pela doutora Suzana Sneidemann, então já está aprovado. Minha tese de doutorado é sobre doenças autoimunes, eu gosto demais de estudar as doenças autoimunes. Temos uma aula que vai acontecer em agosto e setembro, eu, doutora Leila e o doutor Alexandre, nós vamos falar de epigenética, aquilo que está acima da genética, a expressão do gene. Nós não vamos falar sobre exatamente, psico Raquel, nós não vamos falar sobre a mudança. Peraí só um pouquinho. Keila, pode? Eu já estou chegando, tá?
Eu não vou falar sobre mudança no DNA, que isso é charlatanismo, mas eu vou falar sobre a expressão gênica, sobre o gatilho que você pode mudar a sua vida. Então, nós temos, porque é a profissão que mais cresce no mundo é psicologia, psicanálise, é a profissão que mais cresce. Vem ser uma aspirante em psicanálise, são no mínimo 40 meses, porque a psicanálise é um percurso. O que dá legitimidade à psicanálise não é um diploma, o que dá legitimidade à psicanálise é o tripé analítico. Mas vai lá no site e estuda lá como é que é. Então, nós temos que ter a certeza que se a gente não se analisar, a frase do Freud, o psicanalista não vai além daquilo que ele foi nele. Vocês não imaginam a quantidade de mensagens que são mandadas para o 27 99505 1960, 27 99505 1960, criticando algumas coisas que eu falo. Vocês não imaginam. Então você tem que ter muita certeza do que você está falando. A aula de agosto e setembro não é autoimune. A aula de agosto e setembro é epigenética. É aquilo que está acima da marca da genética. Mas vai lá no site, lê lá no site quais são os produtos que eu estou oferecendo. Tem o grupo de terapia que começa no dia 10 de junho. Tem o grupo de terapia, no ato da inscrição você já paga os 8 meses, tá? Cada mês é 450, já paga 8 meses. Você lá tem as explicações, todas as explicações, como funciona a psicanálise. A psicanálise, a teoria é R$500, mais 450 do grupo de terapia. Então é 450 mais 500 dá 950. Cássia, que caro! Tem um site que oferece por R$100 em 10 vezes. Vai fazer lá. Eu não tô te obrigando a fazer comigo. Só que grava uma coisa: psicanálise não é respaldada pelo MEC. Todos os lugares que prometem a você um diploma do MEC é mentira. Não existe psicanálise respaldada pelo MEC. A psicanálise é uma formação que se constitui pelo percurso analítico. A psicanálise não se constitui por uma graduação, nem por uma pós-graduação, nem por um doutorado, nem por um mestrado. A psicanálise, o que dá legitimidade à psicanálise é o que Freud falou. É você aprender a teoria da psicanálise, o tronco do Freud, os galhos, Melanie Klein, Bion, Lacan, as duas correntes americanas, o Winnicott e os discípulos dele, o Otto Fenichel, David Zirman, Nasio e afins, e Elizabeth Rodinez, que afins, e o Pichon Rivière, e afim, vários autores, Laplace, são tantos autores que a gente estuda. Então aqui alguns livros também, ó, o Dicionário de Psicanálise, do Pontalis e do Laplace. Esses nasceram na década de 20. Tem 7 psicanalistas famosos que nasceram na década de 20. 2 deles é o Laplace e o Pontalis, que nasceram na década de 20, já foram embora. Sabe, o David Zirman também, aqueles ali em cima, David Zirman também foi embora. O Otto Fenichel, que é quase a bíblia das neuroses, que ele é um discípulo do Freud. Então, ser pelo MEC não dá legitimidade à psicanálise. A psicanálise, o que dá legitimidade à psicanálise é você estudar a teoria o resto da sua vida, você estar em análise, você ter pacientes piloto e você ser supervisionado. Psicanálise pelo MEC não vai adiantar nada, porque o que tem de psicólogo que não sabe atender as pessoas, o que tem de psicólogo que não sabe fazer as pessoas saírem do sintoma é pelo MEC. Eu sou psicóloga. Quando a gente pode falar. O que tem de psicólogo que fala como a doença é produzida pela gente, dá vontade de falar: a grade curricular que eu fiz, você fez? A psicologia que eu estudei, você estudou? A psicologia que estudou o cérebro foi a mesma que eu estudei? Porque tem psicólogo que precisa voltar para o banco escolar e aprender o que é ser psicologia, sabe? Porque nós precisamos estudar. Nós precisamos estudar, porque quem estuda ajuda as pessoas a não sofrer de medo. O que tem de psicólogo que fala: medo é normal ter medo, a doença não é produzida pela gente, é produzida pelo quê? É produzida pelo cérebro. E o cérebro está dentro de quem? O sistema límbico está dentro de quem? Então todas as vezes que você vira vidraça, as pessoas jogam pedra. Todas as vezes que você vira prego, as pessoas vão te martelar. Então
Bota uma coisa na tua cabeça, sai do nível alto que você está, de desespero, de acreditar na notícia passada pelo jornalista Mequetrefe. Sai desse papel de acreditar que Lula é o cara mais honesto da face da terra. Lula só tá solto porque o STF fez uma jogada política, sabe? Então nós vivemos num país que não é sério, porque se o Brasil fosse um país sério, a gente tem que se indignar com as coisas. Se a gente vivesse num país sério, Lula estaria preso, porque Lula foi o maior corrupto. Até Obama falou que Lula era um corrupto. Nós não vivemos num país sério. E uma das coisas que eu percebi no Paulo Gustavo, ele morava em Niterói e ele não tinha tanta grana uns 10 anos atrás, e de repente ele começa a ganhar muito dinheiro, que os filmes dele dão um público de 5 milhões de pessoas que vão assistir a trilogia dele, de Minha Mãe é uma Peça, 1, 2 e 3. Ele ainda ajuda as outras pessoas a ter filme, ele ajuda a Ingrid Guimarães, a Mônica Martelli, e ele começou a ficar muito angustiado, que foi um ano que ele não estava ganhando dinheiro, um ano que ele não estava viajando para fazer as peças, porque ele ganha com isso. Então foi um ano que ele ficou angustiado, porque ele não estava conseguindo ganhar dinheiro, e isso fez mal para ele, olha onde ele está. Eu adoro o Paulo Gustavo, de falar nele, meu coração chega a apertar. Eu oro a Deus para que ele fique com a gente, que ele volte, que o Bredas cuide dele, que a Suzana Garcia, a empresária dele, irmã da Mônica Martelli, são 2 médicos cuidando dele, que esse pulmão artificial seja logo restabelecido, o pulmão dele, que ele volte, que a vida volte pro corpo dele, que as pessoas cheguem no ouvido dele e falem: a gente está esperando você aqui para você continuar fazendo a gente rir. Mas a gente tem que aprender com o exemplo dele, eu choro porque eu gosto do Paulo Gustavo, eu não conheço o Paulo Gustavo, mas eu sou bem-humorada igual Paulo Gustavo. Esse humor que ele tem é um humor que eu tenho, carioca de Niterói, com aquele sotaque, né? Porque ele é de Niterói, da vizinha ao Rio, antes da ponte Rio-Niterói. A família do meu marido é de Niterói, a minha família é da zona oeste do Rio, do Recreio dos Bandeirantes. Então, eu oro a Deus que ele volte, mas a gente tem que aprender com o exemplo dele. A gente tem que aprender com o que está acontecendo com ele. A gente não pode ter medo gerado pela mídia. A gente não pode. A gente tem que desligar. Ontem eu comecei a assistir uma live de Geraldo Luiz, estava fazendo para contar como é que foi a enfermidade dele. Assisti 3 minutos de uma live de 1 hora. Falei: não, muito deprimida essa live, não quero assistir não. Eu não quero trazer para minha emoção tristeza. Eu quero trazer para minha emoção o que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer para minha emoção esperança. Porque vai passar. Vai passar. Mas o que você está aprendendo nessa pandemia? Ou você vai sair do mesmo jeito? Essa pandemia tem que transformar nossas vidas. Essa pandemia tem que deixar a gente mais humano, mais humanizado, porque o mundo não ficou com baixa imunidade, o mundo está com baixa humanidade. Uma frase da Mafalda, essas tirazinhas da Argentina. A Mafalda é da Argentina. Então o mundo ficou com baixa humanidade. A gente tem que desenvolver imunidade, a gente tem que tirar as emoções negativas da gente. E vou falar uma coisa para você, que as imagens que são feitas de ressonâncias magnéticas no nosso cérebro, eu chego na janela do meu apartamento, eu vejo uma praia que tem na frente que chama Guarderia, de 500 metros da minha casa, a praia. Eu moro em Vitória do Espírito Santo, a 2ª capital em qualidade de vida do Brasil, que é uma ilha, Vitória do Espírito Santo. E eu olho da janela, eu vejo a Guarderia. Aqui no meu cérebro produz a mesma sensação de bem-estar, como se eu estivesse lá na praia. Mas se eu fechar os olhos e imaginar a praia, também vai produzir a mesma sensação de bem-estar. Então você não precisa necessariamente morar na frente da praia. Você pode mentalizar, porque quando você mentaliza, já tem comprovações, estudos e estudos científicos provando isso. Então quando o medo quiser tomar conta de você, troca o medo. Bota uma emoção positiva, bota alegria
alegria, bota felicidade, bota amor, bota esperança no seu cérebro. Nós só vamos ficar humano com a pandemia se cada um se humanizar, se a gente parar de ser ácido, a gente parar de criticar os outros, porque quando a gente critica o outro, a gente está na fase anal, jogando cocô na vida dos outros. É uma criança. Para de criticar os outros e olha para você, fala o que eu tenho que mudar em mim, o que eu tenho que melhorar. Eu tô realmente com medo, porque a mídia faz, o pensamento é quase intrusivo, mas se o pensamento é intrusivo é porque você deixa o pensamento ser intrusivo. Por favor, muda a sua vida e passa esse vídeo para todo mundo que você sabe que está ligando demais a televisão. Desliga a televisão, vai assistir coisa que te dá esperança. Vai seguir Leda Nagli. Leda Nagli foi ela que fez eu conhecer o Dr. Zé Balos. Dr. Zé Balos, a live de ontem eu falei do livro do Dr. Zé Balos. A live de ontem, o pai do Ziba, Dr. Zebalo, Roberto Zebalo, siga ele, vai seguir Leda Nagli, vai seguir pessoas que vão te dar esperança, vai seguir pessoas que vai fazer você ficar bem, vai assistir o filme Soul, Soul quer dizer alma, vai assistir o filme Soul, vai assistir. Nós vamos ter uma aula semana que vem das fases sexuais. Se você quiser aprender, vai lá no site, vê como é que é e vem assistir as aulas. Vai ter esperança, vai ter gratidão. Quando a gente tem gratidão, a gente produz no núcleo accumbens, aqui no cérebro, no sistema da recompensa, alegria. Nós temos que ficar alegre. Mas eu não tenho motivo para ficar alegre. Tem sim, porque você está vivo. Enquanto a vida, a esperança. E vamos orar pelo Paulo Gustavo, para ele voltar e fazer a trilogia 4 de Minha Mãe é uma Peça. Vamos orar. Eu tenho certeza no poder da oração, porque o poder da oração é quando a medicina não tem mais nada a fazer. Porque Deus deu a medicina para nos curar, Deus deu a psicologia para nos curar, mas Deus deu a oração. Quando nada mais tem o que fazer, a gente tem a oração. Todos nós pedindo a Deus, igual o Dr. Zebalo fez ele com uma paciente que ele tinha, a Fernanda, falando todos os dias no ouvido da Fernanda: Fernanda, você tem um filho de 2 anos, Fernanda, você está grávida, não vai embora. E o Bredas está fazendo isso, o marido do Paulo Gustavo está fazendo isso com ele. A Suzana Garcia, acho que é Suzana Garcia o nome dela, irmã da Mônica Martelli, está fazendo isso. Aquela Minha Vida, Homem São de Marte, para lá que eu vou, da Mônica Martelli. Eu amo esse Paulo Gustavo, eu amo a Mônica Martelli, amo o humor deles, eu amo a alegria deles, mas nós temos que buscar, nós nos fortalecermos, nós temos que ser aquelas pessoas que vão nos fortalecer. E o tratamento precoce está aí, para você se proteger, para você criar uma carga viral no seu corpo e você ir para frente. A gente tem que estar forte, porque essa doença é uma doença física, mas é uma doença psicológica, e é uma doença que está destruindo também a nossa saúde econômica. São as 3, é o tripé que a gente tem que cuidar: físico, emocional e econômico. Tá bom? Conto com você divulgar esse live para todos os lugares. Beijo no seu coração. Tchau. Tchau, gente.